curada. Chegando por detrás dele, tocou na sua orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime. E dissertes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante dele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Glória a Deus. É uma palavra conhecida, aleluia, Jesus. Creio que muitos aqui já ouviram, já ministraram, né? A palavra do Senhor vai falar de uma mulher, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ela tinha uma enfermidade. A Bíblia diz que ela sofre, aleluia, Jesus, daquele mal há 12 anos. E a Bíblia vai dizer que ela tinha gastado tudo, aleluia, procurando uma cura, aleluia, procurando algo que pudesse curar aquela enfermidade que ela tinha. A Bíblia diz, aleluia, que ela pega todos os seus bens, ela gasta, ela procura algo, aleluia, Jesus, que possa mudar aquela situação. Só que a Bíblia vai dizer que ela não encontra. E naquela época, aleluia, quem sofria dessa enfermidade, quem sofria desse mal, era uma pessoa desprezada, rejeitada pela sociedade, aleluia. Era uma pessoa impura, aleluia, a qual ninguém poderia tocar nela e ela não poderia tocar em ninguém, porque se tornava impuro também. Aí você imagine alguém, aleluia, sofrer 12 anos, pastor, com uma enfermidade dessa, aleluia, e não ter com quem contar, não ter com quem conversar, não ter, aleluia, com quem desabafar, aleluia. Uma pessoa que era só, aleluia, Jesus, e que não tinha, aleluia, cura para aquilo que ela carregava dentro dela. Só que a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que um dia ela ouve falar de Jesus. Um dia ela ouve falar, aleluia, de alguém que poderia mudar a história dela, de alguém que poderia mudar a situação da vida dela. Ela ouve falar, aleluia, do Mestre. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que quando ela ouve falar de Jesus, pastor, e eu entendo, irmãos, que se ela ouviu falar de Jesus é porque alguém foi levar Jesus para ela. É porque alguém foi dizer, aleluia, que Jesus estava ali e poderia mudar a situação dela. Hoje nós temos o livre acesso a Deus. E muitas das vezes nós não queremos parar para ouvir a sua palavra. Nós nos preocupamos com tantas coisas, aleluia, e deixamos o principal, que é a palavra, para depois. Nos preocupamos com os nossos afazeres, aleluia, com nossos deveres, e a palavra ficando de lado, aleluia. Quando a palavra do Senhor vai falar lá de Marta e Maria, a Bíblia diz que Maria recebe Jesus dentro da sua casa. E a Bíblia diz que ela larga tudo que ela está fazendo, aleluia, e vai sentar para ouvir Jesus. Ela vai sentar para ouvir, aleluia, Jesus ensinar ela, Jesus discipula ela, aleluia. Só que a Bíblia diz que Marta, aleluia, ela deixa Jesus lá e vai fazer as suas coisas. A Bíblia diz que Marta, ela se preocupa primeiro com a casa dela, com os afazeres dela, aleluia, enquanto ela poderia estar ali sentada ouvindo Jesus pregar. Quem é que não queria, irmãos, receber Jesus dentro da sua casa, aleluia, e ter a oportunidade de sentar de frente para Ele e ouvir Ele pregar para você? Que eu digo para você, se Jesus entra e fica frente a frente, eu largo tudo para ouvir Jesus. Porque não era todos, aleluia, naquela época que tinha esse privilégio de receber Jesus dentro da sua casa. E Marta e Maria teve, e mesmo assim Marta ficou preocupada com as suas coisas. Só que Marta, ela se incomoda com Maria. A Bíblia diz que ela chega para Jesus e diz: Senhor, não te importa que Maria fique aí sentada, aleluia, e eu aqui cuidando das nossas coisas. E Jesus olha para ela e diz o quê? Marta, Marta, andas afadigado com muita coisa.
lugar tu está preocupada demais. Tu está se preocupando com muita coisa, aleluia. A Maria escolheu a melhor parte, aleluia. Que foi sentar aqui para me ouvir. Que foi sentar aqui para me ouvir, aleluia. Você está escolhendo a melhor parte, aleluia. Que está aqui hoje, aleluia, ouvindo a palavra do Senhor. Você não está perdendo nada por estar aqui. Você não está perdendo nada, aleluia, por estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E essa mulher escuta falar de Jesus. Mas a Bíblia diz que antes dela sair da sua casa, ela vai lançar uma palavra profética. Essa mulher, ela não queria que Jesus colocasse a mão sobre a vida dela. Ela não queria que Jesus orasse sobre ela. Ela queria somente tocar nas vestes de Jesus. A fé daquela mulher estava tão grande, aleluia, que ela disse: eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Eu vou ser sair deste mal, aleluia. E naquele tempo, aleluia, a Bíblia vai dizer que ela sai da sua casa. Ela enfrenta o povo, ela enfrenta uma multidão, aleluia, determinada a ser curada. O que falta hoje entre nós é determinação. É nós profetizar nossa cura, o nosso milagre. Nós crer que nós podemos receber da parte do Senhor. Aquela mulher, ela poderia ter aceitado a situação que ela estava vivendo, aleluia, e ter dito: eu vou morrer dessa forma, eu vou aceitar viver assim, não. Mas ela se levantou e foi ao encontro de Jesus. Ela foi ao encontro do Mestre, aleluia, daquele que podia curar ela, daquele que podia mudar a sua história, a sua vida, que podia transformar a vida dela. Aleluia. E ela determina, ela profetiza, ela lança a palavra. Naquele tempo, irmãos, nós sabemos que Jesus, ele nunca andava só. Se ele não estava com o discípulo, mas ele estava com a multidão. E naquele tempo o povo oprimia, apertava Jesus, aleluia, porque o povo queria ser tocado por ele. Porque o povo sabia que se Jesus colocasse a mão sobre eles, eles eram curados. Eles eram libertos, eles eram transformados, aleluia. E eu digo para você que vai ter situações, aleluia, que Jesus, ele vem ao teu encontro. Ele vem até você. Mas vai ter momentos, aleluia, que você vai ter que ir ao encontro de Jesus. Você vai ter que buscar a Ele. Você vai ter que clamar a Ele, aleluia, em busca do milagre. Aquela mulher, ela vai até Jesus. A Bíblia diz que quando ela chega próximo de Jesus, tem uma multidão. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que ela olha para a multidão e ela começa a passar entre o povo. Você imagina, irmãos, aquela mulher perdendo sangue, fraca, mas ela enfrenta aquela multidão para tocar em Jesus. A Bíblia diz que quando ela chega até Jesus, aleluia, ela toca nas suas vestes. A palavra do Senhor vai dizer que quando ela toca nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que automaticamente, aleluia, o sangue ele cessa, aleluia. Automaticamente aquela mulher é curada, ela é sarada, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele para. O interessante é, irmãos, que ali muitos tocavam em Jesus e ele não parou. Mas o toque daquela mulher foi diferente. Foi um toque com fé, aleluia. Foi algo que fez sair virtude de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele para e ele começa a perguntar aos discípulos: quem foi que me tocou? Aleluia. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor quer saber quem foi que te tocou. Jesus olha para o discípulo e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher vendo aquela situação, ela viu que não ia ter jeito, ela ia ter que dizer que foi ela.
A Bíblia diz que ela se levanta, olha para Jesus e diz: Senhor, foi eu que te toquei. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Porque o que curou aquela mulher, irmãos, não foi só o que saiu de Jesus, mas foi a fé dela. Foi a forma como ela tocou em Jesus. E o mais interessante é que Jesus não disse para ela: vai e ser curada, não. Jesus: vai e tu ainda foi salvo ainda. Porque Jesus, ele é assim, irmãos, ele faz um milagre, aleluia, mas ele também salva, aleluia. Ele é aquele que ainda muda a história, ele é aquele que ainda transforma a vida, aleluia. Ele tira do cativeiro, aleluia, e muda a nossa história. Ele nos transforma, aleluia. Ele muda aquilo que nós éramos, aleluia, e nos coloca e nos faz uma nova criatura diante dele. Porque já foi falado aqui nessa noite que a palavra dele ainda liberta. O que liberta é a palavra, igreja. Não é movimento, não é pula-pula, não. O que liberta ainda é a palavra. Louvor é bom, mas o que liberta é a palavra. Se não tiver palavra, não tem transformação de vida. Se não tiver palavra, não tem salvação. Se não tiver palavra, aleluia, não tem mudança de caráter, aleluia. Porque o que transforma, o que liberta ainda é a palavra, aleluia. A Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, aonde ela entra, ela corta, aleluia, e ela muda a história do ser humano. Então o que liberta ainda é a palavra do Senhor. O que transforma ainda é a palavra dele. Aonde Jesus chegava, irmão, ele chegava para curar. Mas antes dele fazer o milagre, ele trazia primeiro a palavra. Aonde ele chegava para fazer o milagre, ele chegava primeiro com a palavra. Antes dele curar, ele primeiro saciava o povo com a palavra. Ele primeiro ensinava o povo, discipulava o povo, para depois ele trazer um milagre. E no dia de hoje não é diferente não, irmãos. Estranho se você chegar no lugar e não tiver palavra. Estranho, aleluia, se você chegar no lugar, aleluia, e lá tiver só oba-oba. Se não tiver palavra, Jesus não está lá. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque hoje o povo só quer pular, rodar, sapatear. Glória a Deus. E a palavra ficando de lado. Muitos dão mais importância ao louvor, sendo que o principal ainda é a palavra. Então cuidado se você chegar num lugar e não tiver palavra. Irmão, se não tiver palavra, tá errado. Então o que salva, o que liberta ainda é a palavra. Priorize a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Não somente escute ela, não. Não deixe só entrar no ouvido e sair no outro. Leia, coma, viva ela. Porque a palavra do Senhor ainda é transformação de vida, irmãos. Se você conhece alguém que diz que serve ao Senhor e a vida dele continua a mesma, algo está errado. Porque todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor verdadeiramente, a vida dele foi transformada. A vida dele foi mudada. Glória a Deus. Quando Jesus decide entrar na casa de Zaqueu, aleluia, Jesus, ele muda a história de Zaqueu. Ele muda a vida de Zaqueu, aleluia. Zaqueu, ele não passa a ser mais aquela mesma pessoa que ele era no passado. Ele é transformado, aleluia. E Jesus é isso, ele é transformação de vida. Aleluia, Jesus. É isso que Jesus ele faz nas nossas vidas. Ele nos transforma, ele nos limpa. Ele nos tira do pecado, aleluia, e nos faz uma nova criatura. Quem não era eu e você, aleluia. Quem não era a gente no passado? Se
hoje nós for olhar para aquilo que nós passamos lá atrás, nós vamos olhar e dizer: verdadeiramente Jesus mudou a nossa vida. Talvez se Jesus não tivesse nos salvado, talvez nós nem estaríamos aqui mais na igreja. Eu digo por mim mesmo, talvez eu já estava debaixo de 7 chão, porque eu era terrível. Eu era terrível. Mas Jesus olhou com o olhar dele de misericórdia, pastor, e disse assim: eu vou pegar esse bem daqui e vou mudar a história dele. Glória. Mas eu não presto, mas Jesus pega quem não presta mesmo, meu filho. Aleluia, Jesus. Jesus pega quem não presta, quem não serve para o mundo e coloca para fazer a obra. Aleluia, Deus. Jesus pega aqueles que o mundo olha para ele e diz: esse aqui vai morrer desse jeito. Esse aqui não tem mais jeito para ele. Quantos não olharam para mim, para você disser: essa daí vai morrer desse jeito? Mas é esses que Jesus pega, irmãos, limpa e coloca para fazer a obra. Glória a Deus, aleluia. Aí muitos Senhor. podem até olhar e dizer: a irmã fazia tudo quanto era de errado, agora quer ser santa. Quero, irmão, eu quero ser santa. Porque Jesus disse que ele é santo, nós somos mais semelhança dele. Então nós temos que ser santo mesmo. Jesus disse que nós temos que se santificar todos os dias. Nós não somos perfeitos, mas fazemos por onde entrar no reino de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que só existe 2 caminhos: o céu e o inferno. E para um deles 2, infelizmente, nós vamos ter que ir. Mas eu não quero ir para lá, então faça por onde, meu filho, você não ir para o inferno. E eu digo para você, eu quero de você passar 10, 30 anos dentro da igreja servindo a Deus, para naquele grande dia você acertar o caminho de lá. Do que adiantou? O povo hoje está amarrado, não tem nada a ver. Ah, mas eu faço aqui, não tem nada a ver. Jesus amanhã vai me perdoar. Tá, irmãos, ele perdoa pela graça e a misericórdia. Porque a palavra dele diz que ele é misericordioso. Ah, mas eu vou fazer aqui hoje, amanhã eu me arrependo. Jesus me perdoa. E se não der tempo? Você já pensou se não der tempo? Eu conheço um amigo meu que ele estava conversando com a minha irmã esses dias e ela disse assim: cuidado para tu não sofrer um acidente e tu morrer e tu ir pro inferno. Aí ele disse: não, mas dá tempo para eu me arrepender. E se não der tempo, irmãos? Meu cunhado esses dias, ele é afastado da presença do Senhor. E aí ele sofreu um acidente, o caminhão dele virou, né? O rapaz que ia dirigindo o caminhão, acho que ele cochilou. E aí, quando ele despertou, ele já estava, acho que em cima do animal. Quando ele foi tentar desviar, o caminhão pendeu pro lado que meu cunhado estava. Na hora, irmãos, ele não se arrependeu. Ele não pensou em se arrepender, não. Ele foi lembrar, foi da família, da filha. Em nenhum momento ele pensou em dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. E se ele tivesse morrido da forma que ele está vivendo hoje? Indo para o inferno, irmãos. Tinha ido para o inferno sem fazer curva. O problema é que o povo está amarrado e nos últimos momentos, querer se arrepender no último momento. Querer curtir a vida todinha para no último momento querer se arrepender. Aí o ruim é se no último momento não der para você se arrepender. Do que adiantou? A minha avó, ela morreu de câncer. E aí eu estou encerrando, igreja. A minha mãe, ela é da cristã. E sempre que minha avó ela vinha do interior para cá, minha mãe levava ela à igreja, só que ela nunca gostou. Ela sempre dizia que tinha um dela, né? Tinha um negócio dela lá, né? E aí ela teve um problema de câncer no seio. Só que quando os meus tios descobriram, já estava muito avançado, né? Os bichos já tinham comido metade do seio dela e ela não dizia para ninguém.
E aí levaram ela para o hospital, só que ela não queria ficar. Só que ela passou a metade do tratamento aqui e decidiu voltar para o interior. E a gente sabe que interior o negócio é mais difícil. Mas ela queria, porque queria voltar para casa dela. E aí levaram ela para casa dela. E aí um dia o pessoal da Assembleia de Deus foi fazer uma visita para ele fazer o apelo, né? Para ela aceitar Jesus. E aí ela olhou para os irmãos e disse que preferia morrer, ir para o inferno, do que aceitar Jesus. Aí eu olhei para minha mãe e disse assim: minha filha, você se prepare, viu? Porque ela vai para lá. É a minha mãe, menina, vai orar. Eu digo: minha filha, você é crente há mais tempo do que eu. A senhora sabe muito bem que não tem pra onde, não tem outro caminho. Como é que eu vou abrir minha boca para dizer que prefiro? A escolha dela. E minha mãe orando, eu digo: irmãos, deixa eu dizer algo pra você. Jesus, ele não faz nada forçado na vida de ninguém. Se você não querer ele não vai lhe forçar você querer ele, não. Jesus, ele só vai entrar na sua vida se você querer ele, se você aceitar ele. Aí ele entra e muda a sua história. Agora, se você não querer, Jesus, ele não lhe força nem lhe obriga a nada. Até porque a palavra do Senhor diz que não é nem por força e nem por violência. Por amor. E aí foram, ela disse que não queria, foram embaixo, foram em cima. Não quis. Ela disse que já tinha o Deus dela, tipo, amém. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu prego. Se eu vejo que a pessoa não quer, eu não insisto. Não insisto. Prego nas mãos de Jesus. Se Jesus salvar, amém. Se não salvar, foi porque a pessoa não quis. E aí passou o tempo. Ela faleceu sem Jesus. Aí a minha mãe chegou pra mim e disse assim: será onde é que ela está? Eu digo: minha senhora, a senhora é crente há 27 anos, né? A mesma Bíblia da senhora é a minha. Se ela não aceitou Jesus, nem confessou, minha filha, no inferno. Nós não podemos enganar ninguém. A verdade, ela tem que ser dita. Ou é ou não é. Pode ser pra fora, pra dentro de casa, você tem que pregar a verdade. E aí a minha tia, ela não chegou a tempo do velório pra ver ela. E minha mãe com aquele negócio, pra onde que ela foi. Aí minha tia teve um sonho, que minha tia é da Assembleia de Deus. E minha tia via ela em cima da cova pegando fogo. Aí eu disse pra minha mãe: a senhora quer sinal maior do que isso? Porque eu lhe digo bem que se Jesus está mostrando ela em cima da cova pegando fogo, ela não está no lugar bom, não. Não está. Então, irmãos, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, para depois de amanhã, porque pode ser que não dê tempo. O que você tem para fazer hoje, faça hoje. Quer mudança de vida? Mude hoje. Mas eu sou falho, eu não consigo me libertar. Mas quando nós damos o primeiro passo para Jesus, irmãos, Ele muda a nossa vida. Basta a gente querer a mudança. Então decida mudar hoje. Decida transformar a sua vida hoje. Quando Jesus decide chamar 12 discípulos, se você for olhar para a história de cada um, irmãos, todos tinham um defeito. Jesus não chamou nenhum perfeito. Mas quando Jesus chama, a Bíblia diz que eles largam tudo para servir Jesus, para fazer a obra com Ele. E nenhum era perfeito. Quem não era Pedro? Valente. Pedro, quando se zangava, já logo era a espada, irmãos. Quando foram pegar Jesus, aleluia, Pedro não queria deixar.
Quando Pedro puxa a espada que acerta na orelha de mal, que ele não queria matar para acertar, não era na orelha, não. Era para matar o soldado. A sorte é porque não pegou, irmãos. Mas Pedro nunca deixou ninguém se enganar de quem era ele. Então Jesus, ele não chama ninguém perfeito, não. Ele chama e muda a história, ele que transforma. Nós continuamos sendo falhos, errantes, pecadores. E nós vamos ser pecadores até a gente morrer. A diferença é que todos os dias nós reconhecemos que erramos e pedimos perdão para Ele. Então que nessa noite você possa ficar com essa palavra, amém? E que Deus possa vir abençoar a tua vida em nome de Jesus.